Em 1513, um almirante do Império Otomano desenhou um mapa que não deveria existir. Um pedaço de pergaminho que mostrava parte da América do Sul e também algo muito mais enigmático, né? Uma terra gelada ainda desconhecida pelos navegadores da época, mas com contornos assustadoramente familiares. Essa terra parecia ser a Antártida. E o mais impressionante é que o mapa não mostrava o gelo e mostrava a costa como se a Antártica fosse habitável. Mas será que realmente é possível que civilizações antigas conhecessem a Antártica muito antes da nossa era moderna? Bom, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Em 1929, durante uma reorganização nos arquivos do Palácio de Topkapı, em Istambul, um grupo de restauradores encontrou algo inesperado. Era um fragmento do mapa desenhado sobre couro de gazela e assinado por um almirante chamado Piri Reis. O que inicialmente parecia ser apenas mais uma peça histórica comum, rapidamente chamou a atenção dos estudiosos. O mapa, datado de 1513, retratava detalhes geográficos com uma precisão que para aquela época era simplesmente impressionante. À esquerda do mapa, observava-se com clareza a costa leste da América do Sul, algo ainda razoável considerando as expedições recentes de Colombo, mas ao sul, que parecia ser uma massa de terra extensa com um litoral bem definido, intrigava os pesquisadores. Essa massa de terra parecia coincidir exatamente com a posição da Antártida. E havia um detalhe que tornava tudo aquilo ainda mais estranho. A Terra estava desenhada sem nenhuma cobertura de gelo. Já vamos falar um pouquinho mais desse mapa. Antes disso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar teu like também, né? Apoia demais, não é pra gente ficar cheio de like, cheio de gente no canal, porque assim você vai mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante, vai apoiar o nosso trabalho e como retribuição, né, o YouTube vai lançar para outras pessoas. Então, clica aí no gostei e também se inscreve aqui no canal. Mas o que diz a ciência? Décadas depois, nos anos de 1960, cartógrafos da Força Aérea dos Estados Unidos analisaram o mapa Piri Reis em busca de explicações. Eles compararam o traçado do mapa com imagens obtidas por tecnologia de radar, capazes de mapear o que existe sobre o espesso gelo da Antártida. E o resultado foi chocante. A linha costeira desenhada em 1513 coincidia de forma surpreendente com a linha real da Antártida sem gelo. Hoje sabemos que a Antártida está coberta por até 4 km de gelo em certas regiões. Portanto, para alguém naquela época mapear aquele contorno seria alguma coisa muito complicada, né? Ele precisaria ter acesso aí a informações que nós não conseguimos, né? Ele precisaria ter acesso a informações que nós obtemos recentemente e ter também acesso a tecnologias complicadíssimas de se conseguir até mesmo nos dias de hoje. E isso levanta uma questão inevitável, né? De onde Piri Reis, então, tirou essa informação? O próprio Piri Reis deixou algumas pistas. Em notas escritas no próprio mapa, ele afirma que baseou seu trabalho em cerca de 20 outros mapas antigos herdados de diferentes culturas. Entre eles, ele cita mapas árabes, documentos indianos e até registros atribuídos aos tempos de Alexandre o Grande. Essa revelação muda o foco, então, da pergunta, né? Piri Reis pode não ter inventado nada. Ele apenas replicou informações que já circulavam entre cartógrafos antigos. Mas que fontes, então, seriam essas, né? Como essas culturas teriam obtido conhecimento tão preciso de uma área que deveria estar congelada e totalmente inabitável? Aqui as teorias começam a ficar cada vez mais complexas e cada vez mais divergentes. As teorias por trás desse mapa. Entre os estudiosos e teóricos surgem duas grandes linhas aí de interpretação. Uma mais conservadora, que é a mais aceita aí nos círculos acadêmicos. Ela diz que em algum momento, há milhares de anos, a Antártida teve áreas parcialmente livres do gelo, talvez durante períodos interglaciais ou regiões onde o gelo era mais raso, né? Civilizações navegadoras antigas, como os fenícios ou povos esquecidos, que a gente talvez não tenha tido acesso, poderiam ter registrado essas terras em seus mapas. Esses registros, então, mesmo perdendo detalhes ao longo do tempo, teria sobrevivido até serem copiados por Piri Reis e colocado nesse mapa. Mas existe aí uma teoria ainda mais ousada. Alguns sugerem que a Antártida já foi, em um passado remoto, um continente habitável e povoado. Segundo essa visão, civilizações inteiras teriam florescido ali, aproveitando terras férteis e o clima ameno. Esse paraíso perdido, então, teria sido destruído por uma catástrofe climática, talvez ligada aí a mudanças no eixo terrestre ou deslocamentos da crosta, como propôs o geólogo Charles Hapgood. E para alguns, a Antártida poderia ser a verdadeira Atlântida também. Outros ainda especulam que o conhecimento sobre a Antártida sem gelo não veio apenas de humanos, mas de visitantes de fora da Terra. Essa
Essa teoria aí, mais complexa, né, mistura elementos de arqueologia proibida com relatos antigos de contatos extraterrestres, sugerindo que o planeta já teria recebido visitas muito antes da história oficial. E o mapa Piri Reis seria então apenas mais uma peça perdida de um quebra-cabeça muito maior que já contaria a história da Terra de forma completamente diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Seja pela tradição cartográfica esquecida, seja por civilizações antigas ou por forças que nós ainda não compreendemos totalmente, o fato é que o mapa de Piri Reis continua sendo um desafio à narrativa oficial da nossa história. Será que estamos apenas vendo coincidências ou será que estamos ignorando sinais claros de que houve alguma coisa muito mais complexa antes? Se civilizações antigas conheciam a Antártida sem gelo, quantos outros segredos estão por aí esperando para serem descobertos? Falando em mistérios escondidos, tem também um outro caso muito famoso que é da Arca da Aliança, que falam por aí que foi encontrado através de um documento que foi revelado pelo governo dos Estados Unidos, pela CIA. Se você quer saber do que se trata esse documento e onde que ela diz está a Arca da Aliança, clica aqui do lado para você assistir esse vídeo que eu gravei. Se inscreve aí, deixa teu like e até a próxima.